Nem toda guerra começa porque o inimigo decidiu te atacar. Algumas guerras são consequência das nossas escolhas. Sejam muito bem-vindas ao devocional semanal Mulheres Inteiras. E hoje é o primeiro dia e eu quero compartilhar com vocês algumas estratégias de como vencer a guerra. E o nosso texto base é Juízes 4. Nós vamos aprender com Débora como vencer guerras debaixo de direcionamento de Deus e não com os nossos achismos, muito menos com a força do nosso braço. Então, se você é uma mulher que está em guerra, pega o seu café, abre sua Bíblia, anota todas as estratégias, que eu tenho certeza que essa semana Deus tem algo diferente para liberar sobre nós. Instruções do céu para o nosso coração. Então, vamos lá. Deixa eu contextualizar vocês um pouco desse texto. Israel estava vivendo uma guerra que não foi Deus que enviou para eles, e muito menos porque o inimigo cismou com eles e decidiu guerrear. Não. Israel entrou numa guerra que eles semearam. As atitudes, as escolhas que eles decidiram seguir ou tomar, as escolhas que eles fizeram, os levaram para esse lugar. E isso é um ponto muito importante, porque muitas das guerras que nós vivemos são consequências das nossas escolhas. Reconhecer a responsabilidade, reconhecer a nossa parte nisso, já é um ponto importante para a gente vencer essa guerra. Porque o tempo que a gente perde terceirizando a culpa da guerra nos impede de realmente enfrentar o nosso inimigo. Então, existem guerras e você precisa ter essa clareza que você está vivendo porque você escolheu entrar. Não foi Deus e não coloca a culpa tudo no inimigo. Porque às vezes é apenas a colheita das sementes que nós plantamos. Mas o que eu acho lindo de Deus é que a gente não vai ficar preso nesse lugar de guerra só porque um dia a gente errou e fez escolhas erradas. A gente vai perceber nesse texto um povo que reconhece que erra. Porque ele erra, gente. Eude, ele era um juiz, ele morre. E a partir do momento que esse líder morre, o povo se desvia da presença de Deus. Ele desobedece ao Senhor. Ele se desvia e faz o que era mal ao coração de Deus. E por consequência disso, eles saem debaixo da proteção de Deus e o inimigo ataca. Mas o povo clama, o povo faz uma petição ao Senhor. E mesmo eles vivendo aquilo que eles escolheram, mesmo eles estando em guerra porque era fruto das suas escolhas, a graça e o favor de Deus foi a resposta para esse povo. Então, assim, deixa eu te dar um alívio. Talvez a guerra que você está vivendo foi sim aquilo que você escolheu para sua vida, mas graças a Deus que nós servimos um Deus bondoso, amoroso, misericordioso, que a sua graça e o seu favor nos alcança mesmo quando nós vivemos aquilo que nós merecemos ou talvez aquilo que nós escolhemos, mas Ele é um Deus de socorro. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Quando eles clamam ao Senhor pedindo ajuda, o Senhor envia uma resposta. Eu quero compartilhar com vocês alguns pontos de como a gente vencer a guerra. Então, o primeiro ponto que você precisa ter é ter consciência da sua responsabilidade. Muitas das vezes a gente chega para Deus se lamentando e colocando na conta de Deus aquilo que é nossa responsabilidade, entende? Às vezes você está com uma guerra na tua saúde e às vezes, vou falar, você que escolheu. Você escolheu uma vida inteira comer açúcar, gordura, nunca praticar um exercício. A sua vida inteira você escolheu ser sedentário. Você nunca se preocupou em ter uma alimentação saudável. Você nunca se preocupou em dormir bem. E aí, quando a doença vem, é fruto das nossas escolhas. Fomos nós que escolhemos. Às vezes, sua vida financeira está apertada, mas você escolheu não ter um planejamento financeiro. Você escolheu gastar mais do que ganha. E aí, quando a guerra vem, que são fruto das minhas decisões, Deus ainda é culpado. E aí, o tempo que a gente perde de perguntando, Deus, por que isso aconteceu comigo? Deus, por que o Senhor não me ajuda? Não, se a gente parar e olhar para dentro de nós e começar a se perguntar, Senhor, existe alguma escolha que eu fiz até aqui que me trouxe nesse ponto? O Senhor vai te mostrar onde você errou, para que você tenha uma estratégia não só como vencer, mas como nunca mais entrar nesse lugar de guerra. Entende o que eu quero dizer? Isso é entrar num lugar de maturidade. É parar de terceirizar a culpa e assumir a rédea da tua vida e se posicionar para fazer diferente. Amém? É muito mais fácil, gente, dizer que tudo é inveja, que tudo é oposição, tudo é em guerra, tudo é ataque. É muito mais fácil, gente. Vamos falar a verdade? Mas, às vezes, tudo que Deus quer de nós é nos levar para um lugar de responsabilidade e de arrependimento. Aonde eu entendo que eu sou responsável por aquilo que eu estou vivendo e, Senhor, eu me arrependo. Eu quero viver
tudo diferente. Senhor, faz de novo da minha vida. Me dá uma nova oportunidade de não ser mais a mesma pessoa, de não fazer as mesmas escolhas, de não tomar as mesmas atitudes. Às vezes é esse lugar que Deus quer nos levar. Assumir essa responsabilidade não é se condenar, gente. Pelo contrário, é se libertar. É você entender que você precisa ser corrigido por Deus para que você possa viver de uma maneira diferente. Porque se você não chegar nessa conclusão, essa guerra ela pode ter um fim, mas logo outra vai se levantar. E a gente vai viver ciclos de guerras, porque na verdade essas guerras são consequências dos nossos posicionamentos. Segunda coisa que eu aprendo como vencer a guerra é reconhecer a misericórdia e a bondade de Deus em meio à guerra. Na guerra a gente costuma culpar a Deus e ver Deus muitas das vezes como um vilão. Mas em meio à guerra, uma das estratégias é conseguir enxergar a bondade de Deus em meio ao caos e a tempos difíceis. E quando eu consigo ver isso, a partir do ponto que eu entendo que é minha responsabilidade, eu entendo que apesar dos meus erros, apesar das minhas escolhas erradas, existe misericórdia de Deus sobre a minha vida. Pois hoje o que você está vivendo é consequência de algumas atitudes que você tomou. E aí você olha para você e chega à conclusão, olha, eu estou vivendo isso, mas foi eu mesma que me coloquei nessa situação. Esse lugar que eu cheguei foram as minhas próprias pernas que me fizeram chegar até aqui. Pode até ser, mas eu tenho uma boa notícia, mas isso não significa que Deus terminou com você, que a tua história chegou ao fim. Existe esperança no meio da guerra. E quando você reconhece e você se arrepende, o arrependimento é uma porta de recomeço. E eu quero dizer para você, se você está em guerra, uma das estratégias, reconheça onde você errou, volte-se para Deus e permita que Ele te ensine uma nova maneira de você viver e de se posicionar nesse tempo. A guerra ela pode até ter começado errado lá atrás, sabe? Mas as misericórdias de Deus ainda escreve novos capítulos nas nossas vidas. Graças a Deus por isso. Terceira coisa, você precisa ouvir Deus em meio à guerra. Não se prenda ao cenário. Se a gente olhar para o cenário de Israel, era assustador. O inimigo era maior, tinha armas, carros de ferro. Era impossível vencer essa guerra se eles se atentassem para o cenário e não ouvissem a voz de Deus. Mas Débora não conduziu o povo pelo tamanho do inimigo, mas conduziu o povo pela voz, pela palavra que ela recebeu. Então eu quero dizer para você, se você quer vencer essa guerra, você precisa ser conduzido pelo que Deus falou ao teu coração. Olha, a guerra pode ser grandiosa, pode parecer que não tem jeito, parece que o cenário não vai mudar. Se você se guiar pelo cenário, você vai morrer nessa guerra, mas se você se posicionar pela voz daquilo que você ouviu de Deus, esse é a chave para você vencer a guerra. Ouvir a Deus em meio à guerra. O cenário era assustador, mas a voz de Deus era a direção para esse povo e é a direção para as nossas vidas. Direção que você precisa tomar, precisa vir de Deus. Você não pode se basear pelo panorama que você está vendo agora. A estratégia de Deus não vem daquilo que você consegue enxergar, da forma que você está vendo, o que você está vivendo. Não deixe que a guerra que você está vivendo faça você esquecer do tamanho do Deus que você serve. O inimigo, ele até pode parecer grande, mas você serve um Deus que é muito maior. Quarto, saiba qual é o seu posicionamento em meio à guerra. Débora anuncia aquilo que ela recebe de Deus e o povo está com tanto medo porque eles estão olhando para o cenário, que eles falam para Débora assim, Débora, olha só, a gente só vai se você for. Aí Débora fala assim, olha, eu até vou com vocês, mas eu não entro na guerra, porque o que Deus me disse é que quem ia guerrear era você. Estou até aqui do seu lado, eu estou até aqui passando a mensagem de Deus, mas essa guerra eu não luto dessa forma. Quem vai enfrentar o inimigo vai ser você. Vou te acompanhar, mas eu não vou me posicionar na guerra num lugar que não é meu. E isso é um ponto importante, porque Débora não tentou ocupar um lugar que não era dela. Ela não tenta ser tudo, fazer tudo, estar em tudo, encarar tudo e lutar tudo. Ela entende o lugar que Deus posicionou ela. E ela descansa, porque ela entende que é Deus que posiciona cada pessoa no seu lugar, para que aquilo que ele mesmo disse que faria, aconteça. Sabe qual é o teu problema? Às vezes a gente quer na guerra fazer o papel de Deus. Ou a gente quer lutar na nossa força, ou a gente quer forçar as pessoas a ocupar o lugar que Deus separou para elas. Se preocupe em você
estar posicionada no lugar que Deus colocou você. E talvez essa seja a coisa que mais cansa você hoje nessa guerra. Você está tentando ocupar um lugar que Deus nunca pediu para você ocupar. Porque numa guerra, gente, não basta você apenas ter força. Você precisa ter estratégia. Saber o momento de avançar e saber o momento de ficar parada. De não lutar em meio à guerra. Ou lutar de uma forma que não é a forma que você imagina que você tem que lutar. Você precisa entender qual é a sua função no meio dessa guerra. Uma atitude errada pode colocar tudo a perder. A estratégia, ela não é sua, ela é de Deus. Então, mulher, quando você estiver na guerra, não guerreie da forma que você quer. Sempre pergunte para Deus: Senhor, eu tenho que entrar nessa guerra? Essa guerra faz parte de mim? Qual é o meu posicionamento nesse lugar? Guarda isso no teu coração. A tua boa vontade não vai vencer a guerra, mas a direção e a voz de Deus vai fazer com que você vença a guerra. Às vezes você está lutando guerras que você não deveria estar lutando. E aí você está morrendo. A minha oração é que nesse momento que você está assistindo esse vídeo, você consiga ouvir a voz de Deus e Ele te dê as instruções corretas de como você precisa se posicionar e qual é o teu lugar nesse cenário de guerra que tu está enfrentando. Então a estratégia de guerra que eu quero te entregar hoje é: tenha consciência da sua responsabilidade, olha para tuas escolhas com honestidade, confie nas misericórdias de Deus, não permita que a culpa te paralise enquanto Deus está te chamando para o arrependimento e um novo começo de você viver algo novo em Deus. Ouça Deus durante a guerra. Não se prenda aos cenários, mas guarde aquilo que Deus disse ao teu respeito. Saiba o teu posicionamento. Não tente ocupar o lugar que é de outra pessoa. Não tente controlar algo que Deus não colocou nas suas mãos. Não lute da maneira que você acha melhor. Permita que Deus te posicione e Ele mesmo te dê a estratégia. Talvez você está vivendo uma guerra hoje. Talvez essa guerra seja dentro da tua casa, no teu casamento, numa área financeira. A guerra seja na tua mente, nas tuas emoções. Eu não sei qual é a área que você está vivendo uma guerra, mas eu sei que você está vivendo uma guerra. E talvez você está vivendo uma guerra que são consequências das suas escolhas. Mas eu quero que você saia desse devocional hoje entendendo algo. Deus não perdeu o controle da sua história. Você pode ter errado, ter tomado decisões ruins que hoje você se arrepende. Você pode estar vivendo um cenário que parece ser grande demais, ruim demais, mas ainda existe uma voz de Deus para te direcionar. Ainda existe graça e misericórdia de Deus. Ainda existe propósito de Deus na tua vida. E existe uma estratégia do céu para você. Não olhe apenas para a guerra que você está vivendo. Pare, olhe para Deus e ouça de Deus como atravessar esse processo que você está vivendo hoje. Feche os seus olhos e vamos orar juntas. Senhor, eu quero que nesse momento o Senhor tome essa mulher que está me assistindo agora. Uma mulher que está em guerra e muitas das vezes não sabe por onde começar e não sabe o que fazer mais. Está rendida, sem forças, achando que é o fim. Jesus, leva essa mulher nesse lugar onde ela consiga reconhecer aonde está o erro? Se o erro partiu dela. Senhor, nos leva para esse lugar de arrependimento, onde a gente consiga reconhecer aquilo que fizemos de errado, as escolhas que nós fizemos, que muitas das vezes nos trouxeram para esse ambiente, mas nos faça, Senhor, também provar da graça e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Pai, nos faça habitar num lugar onde temos a tua voz como direcionamento, aonde recebemos estratégias da tua parte. Jesus, nos leva para um lugar onde os nossos olhos não vão estar fixos nas guerras, mas a sua voz vai ser a direção clara e vai ser um abrigo seguro para os nossos corações em meio a tantas lutas que estamos enfrentando. Espírito Santo de Deus, traz à memória dessa mulher quem ela é em ti e tudo aquilo que o Senhor liberou a respeito dela. Faz ela crer, Jesus, que essa guerra não é o fim da história, mas é só um capítulo de uma história que o Senhor está escrevendo na vida dela. Que ela não enxergue isso como um fim, mas como um testemunho ou uma preparação da tua parte para a vida dela. Eu quero liberar sobre a vida dela as estratégias dos céus, ouvidos sensíveis à sua voz, um tempo de recomeço em meio ao que parece ser o fim, porque às vezes aquilo que nós achamos que é o fim é apenas o início de novas temporadas nas nossas vidas, porque às vezes para que algumas coisas nas nossas vidas aconteçam, é necessário passar por uns momentos de guerra. Mas, Senhor, nos capacita e nos fortalece nesse lugar. Que nós possamos entender que a vitória não está em fazer tudo, mas está em ouvir a sua voz, está debaixo do teu direcionamento. Que a tua paz, que a tua shalom encha os nossos corações nessa manhã.
e que nós possamos receber e colocar em prática todas as estratégias que o Senhor liberou sobre nós. Porque essa guerra, Deus, não é nossa, nós entregamos nas tuas mãos e cremos que o Senhor tem o melhor para nós nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nessa segunda-feira e guarda isso no teu coração. A guerra, ela pode até parecer grande demais hoje, mas quando é Deus que te dá a estratégia, você não precisa lutar mais do seu jeito. Até o próximo devocional. Um beijo.